This month we have a very interesting theme para poder estar trabalhando. to be analyzing and working, Romanos capítulo 10, verso which I ask you to 17. open your Bibles in Romans chapter 10, verse 17. Esse é o tema do mês. This is the theme of the month. E é muito interessante nós podermos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar a cada dia. And we must pay attention to what the Holy Spirit wants to teach us every single day. Aqueles que estavam aqui já no começo do culto devem ter Those lido. that were here in the beginning of the service at half 7, you read this, you studied it. Esse texto ele é um complemento do ensino que está em todo o capítulo 10 de Romanos. This text is a teaching and a Quando complementary diz que source. de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. And it says the word of the Lord, verses 17. Romans 10, verses 17. So then faith comes by hearing, hearing by the word of God. E eu gostaria que vocês virassem a página a seguir, And I'd like you to turn your no capítulo pages 12, versos 1 e 2, to Romans 12, verses 1 and 2. e vocês pudessem acompanhar essa leitura. And please follow with me this reading, Romans 12, 1 and 2. Sabe, irmãos, nós tivemos agora aí, eu e a irmã Rosa, nessas 12 igrejas. Myself and Sister Rose and my wife were in 12 churches. Igrejas lá no fim do mundo. Churches at the end of the world, my brothers. O vento faz a curva ali e Where the volta. wind turns and comes back. Eu falava aqui um texto bíblico, I was reading a Bible já text projetavam ali no and they would Impressionante. project immediately here at the screen. É como eles estão avançados em termos de How tecnologia. they are advanced in terms of Nós technology. estamos andando ainda no século, Yet we still aí, quase in 19 ainda. the 19th centuries here. E dependendo da tua versão, And according to the Bible eles version colocavam you use, exatamente a tua you would versão. put your Bible version. Isso ajuda muito. And this helps quite a lot. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, by which may prove what it is, that good and acceptable and perfect will of God. Ainda está aqui o verso do mês, não é? And here's the verse of the month, as you Diz can o que? see. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. And so faith comes by hearing, hearing of the word of God. E aqui você viu que Paulo escreve à igreja em Roma dizendo: And Paul writes to the church in Romans, saying, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, que apresenteis o vosso corpo that you present your bodies em sacrifício vivo, a living sacrifice, santo e agradável a Deus, wholly acceptable to God, que é o vosso culto racional. which is your reasonable E service. não vos conformeis com este mundo, And do not be conformed to this mas world, transformai-vos but be pela transformed renovação do vosso by entendimento, the renewal of your mind, para que experimenteis that you may qual prove seja a what boa is e perfeita e agradável vontade de Deus. an acceptable and perfect will of God. Então, com essas duas With introduções, these two introductions, eu queria this que man, você fosse comigo I would like you to go with me até o also capítulo 30 de Provérbios, to the porque essa Proverbs mensagem me veio à mente na quinta-feira, Proverbs 30. quando estávamos lendo o provérbio do dia. On Thursday, this message came to me when we were reading the Proverbs of the day here on the service of E Thursday. eu não lembro de ter ministrado nenhuma vez em toda a minha vida sobre esse tema. I don't remember I have ministered this here in the church about the theme of Proverbs 30. Capítulo 30 de Provérbios, Proverbs 30, please, chapter versos 30. 11, 12, 13 e 14. And 11, 12, 13, and 14. O que nós lemos aqui? What do we read Vamos here? ler aqui. Please Igreja, alô, igreja, alô. church. O que está lendo aí? Let us read. Vamos ler em português. Então, se você quer
So if you de want, alguma forma, in some way, adquirir fé, to acquire você faith, tem que ouvir a palavra you de Deus. need to hear the word of God. Sem a palavra de Deus, Without the word of God, a tua fé vai ser uma fé your fraca faith will be a very e weak faith, possivelmente uma fé falsa. possibly a false Estamos faith. vivendo um tempo We do are living abuso da fé. In a time when people are abusing their faith. As pessoas estão usando a fé como People negócio. are using faith as a business. E milhões de cristãos no mundo inteiro, And millions of Christians throughout the whole world, católicos, Catholics, protestantes, de todas as tendências, of all tendencies, estão sendo enganados, are being porque deceived eles estão exercitando a fé da maneira errada. because they're exercising their faith in a Nós wrong estamos way. confundindo fé com emoção, You are confusing yourself between milagres faith and emotion. verdadeiros com milagres True fabricados. miracles with fabricated E é por miracles. isso que milhões de pessoas estão And frustradas, that's why millions of people are so frustrated. estão se sentindo They enganadas. feel deceived. Se você for na mídia social, If you go to social você vai media, ver a quantidade de you see comentários. the quantity of Pessoas commentaries. dizendo, Or people eu não saying, vou mais na igreja, I will not go eu to não church confio mais anymore. nos I don't pastores. trust pastors anymore. E só falam comentários And terríveis it's acerca bad da igreja. comments that they speak about the Por church. quê? Why? Porque falsos obreiros, Because false workers, emissários de Satanás, emissaries of não Satan, são ministros de Deus. they are not ministers of O God. apóstolo Paulo disse, Apostle Paul não é said, de se admirar Do not que get yourself existam essas admired, pessoas, because these porque people o come, próprio Satanás, because even Satan ele se himself, disfarça de anjo de luz. he deceives, he changes himself into Não angels basta of light. usar uma roupa branca, It's not just to have não white basta clothing. falar bonito, Or speak não beautifully. basta usar termos que têm uma certa It's lógica. not only to use logical E é terms. isso que estão fazendo hoje. And that's what we see people doing Nós today. temos hoje diante de nós uma tecnologia que não é nova. We have before us a technology Ela which tem is not mais de new. 30 anos. It has more than 30 Só years. está massificada agora. It's only becoming now Chamada stronger. inteligência It's artificial. called artificial intelligence. Esses dias um pastor amigo meu, A pastor ele friend disse of assim, mine olha, said, eu escrevi aqui, I wrote here, quero uma mensagem sobre fé. I want a message about faith. E o computador dele deu ele uma His linda mensagem sobre computer fé. gave him a beautiful message Sobre qualquer coisa. about anything. Então, quando os computadores começam a pregar, So when computers start to preach, e sabe o que eu acho interessante? You wanna find Você não vai interesting. achar erro teológico em computador. you will not find theological errors Você não in vai, computers. você não vai encontrar achismos em You're not computador. going to find little things that you Ah, find eu here. acho tal coisa. Oh, I think this Você and vai that, I encontrar believe base this and that. bíblica. You see O biblical que Jesus text. disse quando entrou em Jerusalém? What did Jesus say when he Se entered estes Jerusalem? se calarem, If those be as quiet, pedras clamarão. the stones would then shout and Então, cry esse out. tempo da agora, So the times em of que as pessoas today, estão perdendo a verdadeira fé, people are losing the true por faith desconhecerem a palavra de Deus. because they do not know the word of God. E é isso que vamos tentar restaurar And nesse that's what I'm mês. going to try to restore here in the service today. Não vai ser apenas sobre fé, It will not only be about faith, mas a fé pelo ouvir but the faith by e o ouvir hearing. a palavra. The hearing, by hearing the Então, word quero of God. recomendar àqueles que vão ministrar So those que who are going to preparem preach this one, mensagens bíblicas prepare biblical apoiadas na messages. palavra. Totally funded Não on the venham word. aqui contar testemunhos. Don't come here Não and tell venham sad falar de stories. experiências tristes da Do sua not vida. speak about sad experiences in Tragam your life. palavra viva. Bring words that are living waters. Porque a igreja precisa de palavra Because viva. the church needs living waters. Vocês fiquem certos de uma coisa. Know this. O mundo hoje está cheio de pregadores. The world is filled of E nós preachers. precisamos de profetas. And we need prophets in our Pessoas que days. falem a palavra. True people that speak the word of Então God. essa mensagem que eu vou trazer para você So hoje the message é para today, começar it's to start a us. você se identificar For you to identify quem yourself. você é de Who verdade. you are in actual faith. Então vamos ler agora So let Provérbios us read 30, Proverbs 11 30, a 14. 11 to 14. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. There is a generation that curses its father and does not bless its mother. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. There is a generation that is pure in its own eyes, yet it's not washed from its filthiness. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. There is a generation, oh, how lofty are their eyes, and their eyelids
eyelids are lifted up. Há uma geração cujos olhos, cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. There is a generation whose teeth are like swords and whose fangs are like knives to devour the poor from off the earth and the needy from among men. E eu dei como título a essa mensagem: And I gave a title to As this 4 message. gerações rejeitadas por Deus. The 4 generations rejected by God. E isso é para nós refletirmos. This is for us to reflect upon and analyze. Esse capítulo 30 de This Provérbios chapter 30 of Proverbs não foi escrito por Salomão. was not written by Solomon. Foi escrito por um homem chamado It Agur, was written by a man called Agur. que nós supomos que ele era um sábio judeu, We think that he was a wise man, a porque Jewish wise dá a man, sua origem. because it gives his origin Diz que ele é filho here. de Jaque. He says he was the son of Não se sabe Jacob. quem é Jaque. And we not know who Jacob E ele is. escreveu para 2 And he pessoas, wrote to 2 people. para um homem chamado Itiel For a man called e para um outro Ethel, homem chamado Ucal. for a man called Ucal. Também não sabemos quem são We essas also don't know pessoas. these 2 people. Não há esses nomes em outra parte da We Bíblia. don't see these names in other parts of the Da onde se Bible. entende que eles não eram príncipes, So we believe they were eles not não eram princes, reis, they were not kings, eles não eram they were profetas, not prophets, eram apenas sábios. they were just wise men. Então Agur, So Agur, cujo nome não tem um significado direto, whose name does not have a direct meaning, pois vem de uma palavra que no hebraico significa for colecionador. it comes from a word called collector, somebody that Também collects, pode ser entendido como pesquisador, or somebody that researches, como explorador, somebody that como um explores, estudioso, somebody that como um studies, sábio. as a wise Então você man. vê que o próprio nome dele So his name, não dá para você ir buscar da onde é que ele you saiu. cannot find his inheritance where he came from. Então este homem, ele So this procurou man- transmitir o seu He conhecimento tried to show his knowledge através de conjuntos formados por 4 coisas, through groups of things formed by 4 other things que você vai ver se ler o capítulo todo do that you need to 30 read the em whole casa, chapter 30 for you to understand. que já deveria ter lido na You quinta-feira. should have read this on Thursday. Mas se não leu, leia But hoje if you did junto not com o 2 de read, Provérbios. read today with Proverbs 2 again. E nesta meditação, In this meditation temos of o Proverbs 30, primeiro conjunto desses 4 we tipos have de pessoas, the first groups of the first ao qual 4 ele chama people, de geração. in which he calls them, he names them generations. A palavra geração, The word ela pode generation, ter diferentes it interpretações. might have different interpretations. Por exemplo, os estudiosos dizem que Researchers uma say geração a é um generation, período de aproximadamente 40 anos. it's a period of 40 years. Eu acho pouco, I think it's very little. mas eles dizem que são de But 40 they anos. say it's 40 years for every Então ele generation. chama isso de uma geração So he calls this a identificada generation por pecados particulares. identified by particular sins. No geral, In general, desde o princípio, from the o ser beginning, humano vem desonrando os seus pais human beings are dishonoring de their parents diferentes maneiras. in different ways. Mas somente quando a lei foi dada no But deserto only when the law is é given que in the veio desert, uma determinação de Deus a true determination came from dizendo God. honra teu pai e Says, tua mãe. honor your father and your mother. E é o primeiro mandamento com And it's the promessa. first commandment that has a Porque diz promise assim, se attached to você it. honrar o teu pai e a tua If mãe, you honor your father and your você terá mother, muitos dias na you shall terra have long e você days será upon earth, próspero. and you shall be prosperous. Então, primeira coisa, So first tem thing, pessoas que não são prósperas Some people are not porque prosperous nunca honraram o pai e because they mãe. never honor father and Tem mother. pessoas que morrem muito cedo Some people die very porque não honraram o early, pai very e a young, mãe. because they did not honor as well. E isso é promessa. And it's a promise here. Então, se você sempre honrou o teu pai e a tua So mãe, you always honor você your pode father dizer and diante do mother. Senhor, You can tem go uma before promessa God. na minha vida. It says, Lord, there's a promise Que in eu my vou life. ter longos And dias I have long e days, vou ser próspero. and I shall be Comece prosperous. a orar sobre as promessas. Start praying with promises. Isso é palavra de This Deus. is the word of God. Você não precisa dizer, eu sou um herói da fé, You não. don't need to say, I'm a hero Você of só tem que faith. usar a palavra. You just need to say the word Agora, of se God. você não honrou teu pai e tua But if you mãe, did not honor eles your ainda father and estão mother, vivos, they're still vai lá e alive. pede perdão Then para go there, eles. ask them forgiveness. Ah, mas o meu pai não é crente. But my A father's minha not a mãe é Christian. muçulmana. My mom is A minha Muslim. mãe é uma bruxa. Oh, a O meu witch. pai é But feiticeiro. my father's a wizard. Deus não diz na sua palavra No, God que é doesn't para say honrar His pai e word. mãe crente, For you to honor ou Christian parents, salvo, or ou saved cristão, parents, ou or boa believers. gente. Não. Deus manda honrar pai e mãe. God tells us, honor your father and your Se mother. você não honrou, If you did ah, mas not meu honor, pai é um bêbado, my mother's a a minha drunk. mãe é isso. My mother's this and that. Você está errado. You are wrong in your thinking.
Estão vivos? Are they Você alive? quer selar isso aí? You want to seal Você this quer in começar a prosperar? You want Você to quer que a prosper? doença saia do teu You want corpo? sickness to leave your body? Você sabia que muitas doenças you são know many de origem mental, Are coming from mental são fruto problems. de It's a comportamentos, gathering of behaviors. pessoas que não conseguem perdoar. People that cannot forgive. E é isso que você tem que fazer. And this Você is what tem you que ir need lá to com do. teu pai e tua You need to mãe, go to your father and pedir mother, perdão a ask eles. them forgiveness. Mas só me fez mal. What did E evil to você me, my retribuiu father? com desonra, com The Bible- desobediência, com You afronta, cannot act as disobedient and force yourself with. com afrontas. Você precisa ir lá pedir perdão. You need to go and ask forgiveness. Tome nota, Please take porque note a of fé this. vem pelo ouvir Faith comes by hearing, e o ouvir pela and by hearing pela palavra de Deus. The word E o of que God. diz Paulo em And Romanos? what did Paul say to the Romans? Eu estou rogando a vocês, irmãos, I beseech pela you, brethren, compaixão de Deus, By the mercies of God, que vocês mudem. that you change. Deixa a vossa mente ser mudada, Let your mind be changed. para que vocês se tornem um culto For you to racional. become this worthy Isso é service. palavra. Reasonable service to the word. Isso não é invenção It's humana. not invention. Então veja bem, So, look eu at nem this. entrei no assunto, eu só estou ainda no I'm just- preâmbulo do preâmbulo. I did not enter the subject. I'm just in the introduction, my bad. A palavra geração usada The word aqui generation used here in é Proverbs para 13 descrever um tipo de is to pessoa, describe types of um people. tipo específico de indivíduo. Specific types of Não é individuals. uma profecia It's not a prophecy acerca de todas as pessoas. about all peoples. Não é uma referência apenas àquelas pessoas que eram no tempo de Agur. It's not reference to the peoples that lived in the Não, times isso of aqui Agur. serve para todas as épocas, This is for all para generations to todas come. as idades. All ages. As 4 gerações The 4 generations mentioned here, desse primeiro grupo de 4. of the first Porque groups of tem 4, outros grupos de because 4 que in você the vai chapter ver. there are other 4 groups as well. Ah, eu nunca vi isso. I never saw É this porque você before. não lê a Bíblia. Because you don't read the Bible. Você não lê a Bíblia, mas você desconhece. When you don't read the Bible, Você desconhece you os do not mistérios know da things. palavra. You don't know the mysteries of Você the Word of desconhece God. a essência da You don't know palavra. the essence of the Word of God. Essas 4 gerações These 4 também generations identificam 4 tipos de comportamento. identify 4 types of behavior. Nós sabemos que a ciência diz You know, science tells que há us 4 tipos de comportamento there's ou 4 de types of caráter, né, behavior, 4 types of characters, que as pessoas podem ter. which people can have, Melancólico, like melancholic people, colérico, choleric people, enfim, são 4. sanguine, whatever, phlegmatic. Mas isso não 4. tem nada a ver com isso aqui. But it has nothing to do with this. Tem a ver com escolhas. It has to do with your Isso choices. não vem, isso não é da tua origem. It's not your Não é porque origin. você é pobre, Not because you're ou poor, porque você é imigrante, or because you're ou immigrant, porque você só or sofreu. because you just suffered. Não, isso tem a ver com as tuas This escolhas. has to do with your personal E também nos choices. mostra como é que Deus está vendo a And humanidade. tells us how God is seeing humanity. Alguém questionou Paulo Somebody questioned Apostle Paul acerca das pessoas que não ouviram o Evangelho. about people who did not E hear the escreveu na gospel. sua carta. And he wrote in his letter, Aqueles que nunca ouviram o Evangelho those that never serão heard the julgados gospel pela lei da consciência. shall be judged by the law of Sabe qual é a lei da conscience. consciência? What is the law of Certo e conscience? errado, Wrong and right, bom e mal. good and bad. Escolha. Choices again. Você escolhe fazer o certo ou You o errado. choose to do what's right Você and what's escolhe wrong. ser bom ou You ser choose mal. to be good or bad. E aí é que entra, And it's there. assim, eu diria assim, a graciosidade de The Deus. gracious acts of God comes into É action. a primeira geração, The first generation ainda mentioned vamos entrar here, nela, isso é só um preâmbulo. I'm just going here on the Ele fala de um around tipo this de verse. pessoa Talks má. about an evil person. Ela é cruel. This person is so cruel. Rebelde para os Rebellious pais. to the parents. Irmãos, eu nunca vi em outra época da minha vida. I have never seen Nos in últimos any 5 anos, other times in my life, é the last 5 quase years, todos os dias. every single day. Só no Brasil, não estou falando de I'm talking Portugal, about my country, Moçambique, Brazil. Angola, I'm talking não. about Portugal, Mozambique, or South Africa. I'm Ou talking o filho about mata a mãe. or the son kills the A mother. filha, agora eu vi uma I saw filha on the universitária. This young lady, O pai she was deu in carro university. para ela. The father gave her a car. Sabe qual foi o prêmio que deu para o Do pai? you know what she gave to her father? The Mandou gift. matar o pai. She hired me to kill the father. Cada vez mais. I see more and more children killing parents. Eu já ouvi de um moço I heard of this young man. que andou na igreja He was here in the church. dizendo assim, You eu say, vou matar meu pai. I'm gonna kill my Por
father one day. Eu ouvi de uma criança I heard of a child que here andou aqui nesta igreja, came to this church. cujo pai era violento com a Which mãe. the father was very violent Ele towards the disse, eu mother. quero ser He polícia says, I want to be a para matar o meu policeman pai. to kill my father. São escolhas. Choices. Isso são escolhas. Choices. Então, essa geração má e So, first perversa, generation here, evil and perverse. ela tem o mal, ela escolheu a maldade. First no seu generation coração. chose evil for itself. Todo este mês você vai ver All this whole month, que há lições para serem there will be lessons extraídas to be extracted de and learned. cada palavra que você vai Of every receber. single word Às vezes a that you're lição é gonna receive. para um Maybe the lesson will be to one e não é para o outro. and not for the other. Mas uma But coisa é certa, one thing I know a for fé sure. vem pelo ouvido. Faith comes by hearing. Eu já disse aqui só na introdução eu disse a você, I have said this in the introduction. você pode estar doente You can be sick. ou pode estar sempre marcando passos sem andar para Always, frente you know, be in the same footstep, not por going causa de forward. problema. Because of Ah, one mas eu não sou problem. judeu. Ah, but I'm not a Jew. Eu não tenho que I don't have cumprir a lei. fulfill the law. Mas isso foi repetido no Novo It Testamento. does here was Paulo repeated in the disse, New Testament. Apostle Para Paul nós said, respeitarmos isso we aí. need to respect Porque ainda this. disse, é o primeiro It's the mandamento first com commandment promessa. given with a promise attached to it. Então, você precisa prestar atenção So you nisso need to aí. pay attention to Proverbs 30 verses 11. Deus, quando criou o homem e a mulher, When God created Ele man and projetou woman, he projected desejos. Esses desires. desejos, eles andavam de acordo com as circunstâncias da And vida. these desires are walked according to the Por circumstances of exemplo, aí life. o apóstolo Paulo, ele Apostle pega Paul tudo isso, takes e all of quando ele this, ensina acerca do casamento, and when he teaches ele about diz assim, the cada homem ame marriage, a sua mulher, he says every como man Cristo amou a igreja. love his wife Proteja. as Christ loves the A mulher church. respeite Protect. o marido. Wives, respect Pais, your não husband. sejam maus para os Fathers, filhos. don't be evil Filhos, to your respeitem os children. vossos pais. Children, respect your Então, parents. Deus criou um conjunto, Deus nos criou como seres God created some individuais. groups of things that we must do. Nós podemos fazer escolhas, We tomar can make decisões. choices, make decisions. E nós é que vamos determinar como vai ser a nossa vida. And we're going to determine how our life's going to be. Aquilo que você semeia é o que você What colhe. you sow, you shall reap. Ah, meu marido não fala comigo. My husband Ah, minha doesn't speak mulher to não me. faz assim. Ah, my wife doesn't do this and Quando that. foi que você fez algo de bom para essa When pessoa? did you do something good for Que this mexa person? com o coração. That really touch her heart, touch his heart. Sabe, um dia eu ouvi, One eu day estava, num trabalho I was in e this as work pessoas tiveram chance de dar a sua palavra. and people had a chance to E give a word. levantou-se uma jovem esposa de um obreiro A young lady, wife of a young e disse assim, worker of the church, o meu said, marido não presta para nada. my husband's not good for nothing. Não ajuda com a louça. He doesn't help with E tem homem dishes. que acha que entrar na cozinha é uma desonra. Thinks that to enter the kitchen is a Eu dishonor. fui criado sem mãe. You know, I had no mother. Eu was aprendi raised a with no fazer a mother. barra das I minhas learned to calças hem my own clothing, com sew 8 my own anos de idade, clothing sozinho. by Costurar. myself, sew by myself. Eu aprendi a passar minha própria I learned to roupa iron my own com clothing ferro a carvão with the com charcoal 8 anos de iron. idade. With 8 years old, Que não tinha uma mãezinha para fazer I para had mim. no mother to do nothing for me. E na minha casa todos tinham tarefas. In my house, Tinha a everybody semana had que eu tasks. lavava a louça, One day I tinha a washed semana dishes. que eu cuidava de olhar a One day comida. I used to cook. E tem marido, And they em are pleno husbands século XXI, that in the que 20th diz que é uma vergonha. says that it's a E ainda shame. disse para a esposa, como And é they que tell você their quer wife, obrigar o meu filho a "How aprender a can you cozinhar? obligate my Toma son to vergonha learn to você, cook? rapaz. You must be ashamed of yourself. Aprenda um pouco com a vida. Learn with life a little bit. Isso é uma vergonha você não saber sequer It's a acender shame. um fogão e fritar um You ovo. don't even know how to fry an egg or even switch on the oven. É todo assim, é machão. He's a man, all manhood, like you know. Isso é uma masculine. vergonha. But Isso it's a é uma shame. vergonha. It's a shame for you. Se a tua esposa If quer your ensinar wife o teu filho, wants to discipline diferente your do que child você and aprendeu com a teach, tua mãe, which is to learn of the mother. deixa ela ensinar o teu filho. Let your wife teach your son. Isso vai ser bom para ele. It will be good for him to grow. To Irmãos, know. a minha mulher na cozinha, ela é imbatível. My wife in the kitchen, no one can beat her. Mas No eu one. cozinho tão bem quanto But ela. I cook as Meu well. filho melhor do que My nós son, dois. even better than E two a of Nádia não us. fica atrás. And my daughter does not stay É backwards. claro, ela gosta de cozinhar. Although my Então ela wife faz likes to cook. com prazer. She loves to cook. She does Mas it tem dia pleasure. que, por exemplo, quando elas But there are days chegam em casa, that when they arrive já está home, tudo pronto. everything is ready. Está tudo pronto. O bife está pronto, The o steak arroz is está ready. pronto. Rice is ready.
Porque isso aí é vida em comum, isso é escolha, isso é amor, isso é querer o bem da família. It's looking after your family. Agora você, machão, But you that think that you're so man. cozinha em lugar de mulher. Kitchen is for the woman only. Ok, a vida vai te ensinar. Life is gonna teach you something just now. Deus não pediu a opinião de ninguém quando ele fez a God escolha did not dele. ask opinion about the Ele fez o homem à sua imagem e He made man semelhança, his image and do homem likeness. tirou a mulher From man he took e woman. deu a mulher para o homem para And quê? gave the woman to man Para for ser what? escrava To be dele? his Não, slave? senhor. No. Para cozinhar? To Não, cook for him senhor. only, no. Para ser uma adjutora. To be Andar do their lado dele. helper. To be walking next to him, to help him. Não é para andar atrás dele. It's not to walk behind him. Então, atrás do homem tem sempre uma So, grande mulher, está errado. This thing of saying behind the good É man is ao a lado good do wife. homem. No, it's next to Tem him, beside sempre him. uma grande mulher. There has to be a great woman there. Mas a minha mulher não é grande. But my wife is É not porque great. você não deixa ela crescer. Because you don't let her grow. É isso aí mesmo. O pastor é defensor. Não, eu sou defensor da Look after the família. woman. Look after the Quem criou a family. família foi I Deus. defend the family. Deus God criou a created the family. família God created como the algo family perfeito. with a perfect goal. E nós estamos tentando atropelar a I'm criação de trying Deus. them to go and hit here and there and create barriers. Então leia a Bíblia para você ver como é que deve ser em You casa. must read the Bible. Muitos casamentos Many estão marriages, acabando weddings. por falta de diálogo. Marriages are being destroyed falta de because there's no entendimento. conversation, no dialogue, no reasoning between them. No Eu postei um understanding. vídeo aí, agora foi ontem. I posted a video yesterday. Um policial, quem é daqui da igreja recebeu, um policial atendeu um chamado. He called Ele é que conta. He heard, he received the Ele call. chegou na casa, He arrived estava at his o pai e a mãe caídos no chão, The father and mother was on the devastados. floor, O devastated. filho The son sentado no sofá, sem sitting in the forças. couch with no E no strength. quarto, a And filha it de was 14 anos morta. 14-year-old daughter E um dead bilhete. in the room. And a little Eu small. só queria conversar. I only wanted to talk. E ela explicando que no jantar, And she was explaining during the os dinner, quatro sentados à mesa, when the four of them were sitting together to o eat, pai manipulando o celular, the father was a mãe o writing celular, on his cell o irmão phone, o the mother on celular, the cell phone, the e brother ela on the queria cell puxar uma phone. And she conversa wanted to e talk to ninguém the falava com family. ela. But nobody would speak to this young girl. 14 anos, 14 years se matou. old. She killed herself. Esse pai e essa mãe This father, this e mother, esse irmão and this brother vão ter a vida inteira para se gonna arrepender have the rest of his life to repent from e this para repensar a sua vida. and to think their own lives again. Quando Deus criou Adão e Eva, When God created Deus Adam and estava Eve, God hoje, was today porque Deus é. because God is. Deus Understand? estava agora, God is como today. está na tua mesa, As na he is tua in your casa, table na at tua home, cama, no in teu your bed, trabalho, in na your tua vida, workplace. no God teu carro. is in your car. Então, de que geração você é? So what kind of generation are you? Eu vou repetir I'll aqui. repeat Você again. deve honrar pai e mãe. You must honor father and mother. Independentemente Independently da tua whatever idade. your age. Independentemente do fato It deles doesn't serem matter bons if ou maus. he's good or bad, if they're good or bad. Eu quando fiz um curso, o curso do Haggai, When I did the Haggai havia Institute alguns course, pastores nigerianos. there were some Nigerian pastors who Nós also went éramos there. 40 We were about 40 pessoas de 25 nações diferentes. people from 25 nations, 40 leaders from E 25 ele disse para mim nations. assim: And he said to me, eu não entendo essas pessoas. I don't understand this. Elas people. dizem que nós somos atrasados. They say that we are slow. Mas lá no meu país, But there in my country, se chegar o meu pai, if my father eu me arrives, jogo no chão I go to the floor immediately para beijar os pés to kiss dele. his feet and receive Também o him. meu avô. And my grandfather as well. Porque eu aprendi assim, que eu Because this is devo how I honrar os mais learned. I velhos. must honor my elders, the older person in my house. Vai fazer isso agora. But Nem a now, bênção não people do toma this. mais. People don't even ask for the Nem blessings bom of dia father pro and pai, mother. nem They don't nada, even nem say pra good mãe, nem morning, coisa mom and nenhuma. dad. Sai da cama mudo e volta calado. They leave the beds mute and go back mute. Você deve You honrar e obedecer pai e need to mãe. honor father and mother and obey them. Leve em conta uma coisa. Take this in Quando você não consideration. era nada, When you were nothing, eles eram tudo para ti. they were your everything. O filhote mais The most assim, fraco looked da after natureza child or é o ser of humano. the nature is human beings.
Lá no campo, There in the fields, o cabrito the goat nasce borns, e já começa a andar. and the kid borns, and then he starts to really walk. O Really ser humano move. nasce, As the human beings, when they are alguns born, nem abrem o olho de tanta some of them don't even preguiça. open their eyes properly because they're so lazy. Só vão comer. Engatinhou. When they start Depois to de 6, grow, 7 meses. only after 7 months. Babá, Oh, babá, he said, babá. baba, whatever. Then Nem sabe comer sozinho. he doesn't even know how to take the spoon and eat by himself. Mas quando começa a But andar, when that baby starts começa a to walk, falar, talk, se torna um pequeno tirano, uma They pequena become tirana. little E os pais tyrants. vão deixando. and the parents will allow them to Eu be like contei this. para o evangelista Jorge. I told eventually Vi uma George vez that em casa, uma I visita, received a visit at home uma one day, mãe com um filho, a de mother and a 4 ou child, 5 aninhos. 4 or 5 years O old. menino tinha um mau hábito. This child had a bad habit Chutar a canela da gente, dar of bicuda nele. kicking our legs. E ele disse para a mãe dele, olha, avisa teu And I filho. told the mother, Se ele chutar a minha perna, if he eu hits vou me in my bater leg, ele. kicks me, I'm gonna kick him. Mas não deu outra. And Me then deu uma bicuda, eu virei he assim, hit dei me, umas and I 4. took him and I gave Bem him dada. 4. Pá, pá, 1, 2, pá. 3, 4. Como não chorou, dei mais uma. Pá. Since he didn't cry, I gave him 4 to cry. Aí ele chorou. And then he cried A on the mãe first disse, one. o pastor, And the bato. mother, Bato Pastor, you o hit, filho, yes. bato a mãe, bato I o hit pai, the bato mother, todo hit mundo. the son, the father, whatever. A Bíblia diz que The a Bible correção, says we must correct. a vara é para a costa do tolo. The rod is Criança for fez the back tolice, of the foolish. mete a mão nele. Child Não é that para matar, listens é para is not to corrigir. kill your child, it's to correct your child. A fé vem pelo ouvir. Faith comes by Muita hearing. criança crescendo uns monstros aí. Many kids Porque today você não sabe are educar. monsters because you are not Você não knowing how to educou, raise them. You did not não vai te educate honrar. them. He will not honor you. Agora você é grande. Now you are big. Meu pai não me educou. My father Então, didn't agora educate você me. está sendo educado na Now Bíblia. you're being educated Você vai lá in com the o Bible. pai e tua mãe. So Você vai you're gonna pedir forgive perdão them. a ele. You're gonna Vai go to dizer, your pai e parents, mãe, me forgive them. perdoa. Says, Father, mother, Porque eu forgive não me. te honrei. Because Eu they quero don't te honrar a honor you, partir de I want to agora. honor you. E aí você vai orar sobre essa palavra. And you're gonna pray upon Senhor, this word. Lord, corrigir o erro do passado. I'm Pedir fixing perdão, the estou mistakes honrando. of my Senhor, eu wrongdoings in quero the past. prosperidade. Eu I quero want cura. prosperity. Eu I quero want healing. prolongamento de dia. I want my days Pode to orar, be é sobre a palavra que você vai orar. E você vai ver Pray o milagre your word, acontecer. and then you're gonna see difference in Porque your life. você só vai fazer aquilo que Deus quer. Because you're only gonna do what God wants. A fé vem pelo ouvir. Faith comes by E hearing. o ouvir a palavra de And Deus. the hearing by the word of God. Irmãos, eu acho que eu não vou conseguir sequer entrar no I tempo. don't think I'm gonna go to point 1 or 2 here. I'm telling you, I'm having this. Uma perguntinha. Você One trata os teus pais Do you treat your parents de uma maneira totalmente diferente da má geração aqui descrita? in a different way from the simulation described here in verses 11? Se sim, If yes, você também deve ensinar essa regra. then you must teach aos this teus rule filhos. to your children one day. Eles precisam They aprender need to a learn honrar e To respeitar. honor and respect father and mother. Ontem estava vendo um filme antigo até. I was seeing this old movie Contava a yesterday. história, essa é uma Telling história the story. verdadeira, It's a true life story de um moço of a young que man ele foi atropelando a vida. that he was then, kind of like stumbling block, Ele se tornou hitting everything around him. desertor, se tornou informante, se He tornou became an espião, informant, he se became tornou an tudo. elder, he became everything. Até que ele casou com uma viúva And then he rica. married this rich, wealthy widow. Tiveram um filho. They had one child. O filho era tudo o que ele mais sonhava. That child was everything he wanted. He dreamed about having a Estava com child. seus 7 para 8 anos. But when the child was O 7 filho to pediu 8, cavalo para ele. the child asked for a Não, horse. tu é muito novo para ter And the father cavalo. says, we're too young to Não, have a mas horse. fulano já But teve um my cavalo. friend had us a horse. O pai foi e comprou um So cavalo. the father goes and buys a E horse. disse para ele assim, meu And told him, filho, my son, você não vai, esse cavalo não está aqui em casa. this horse is not here at home. Você não vai procurar esse You cavalo will not seek this até horse que ele esteja treinado. until this horse E is você trained. também para poder montar And nele. you are Você trained promete? to horse riding. Prometo, You papai. promise me, A son. mãe disse, filho, você promete? Prometo, Son, the mamãe. mother asked, you promise us. No outro dia o The menino next saiu day, cedinho de The casa. son left Foi early. lá onde estava o cavalo. Went where the horse was, on the where the horse was. The Subiu no stable. cavalo. He went on top O of the cavalo não horse. estava treinado. The horse was not Ele não trained sabia yet. montar. He did not know Ele how caiu, to horseback quebrou a riding. coluna, He morreu. fell, broke his back, and died.
Sabe o que é isso? Do you know what this is? É uma resposta imediata do não It's honrar an pai e mãe. answer of not honoring father and O mother. pai e a mãe deram uma ordem, Father and mother gave ele an disse order. que sim, He said yes, mas só no, I era uma won't. criança. Ah, it's just a Não child. existe criança No, it no doesn't campo exist. espiritual. Child in a spiritual sense. Quando empenha a palavra, When you say yes, a pessoa empenhou a sua when you give palavra your word, you gave your word. e morreu, And he died. porque não honrou o pai e a Because he mãe. did not honor his father A and vida foi mother. ceifada cedo. Life was taken away from Quantos que him. são assim? How many are like him? Quantos que são assim? How many are like this young Eu lembro de man? um caso, há uns 10 anos Remember atrás. 10 years ago of this case that happened. Isso ficou famoso no Brasil. It was famous in Brazil and throughout the whole world. Menina criada na A igreja. young lady raised in the O church. pai já tinha falecido, era só a Father had mãe. passed away. The mother was only Estava alive. para terminar a faculdade. She was about to finish university. Sexta-feira, Friday, 10 da noite, 10 p.m. vieram os colegas Her buscá-la friends came para a balada. to Menina da go to igreja. the parties. A mãe disse, filha, não vá, And the mother says, filho. Não, eu vou, eu daughter, sou don't jovem, eu vou. go. e Oh, tal. I'm young. I can do whatever I want. Entraram no carro. They went inside the car. E a mãe disse assim, And the filha, mother said, daughter, Deus te acompanhe. may God go with you. Ela disse, mãe, o carro está muito Says, cheio, Mom, não the cabe car is Deus aqui. full. God is not enough here. There's no place for God here. In this car. Daqui a pouco, And just now, fizeram um acidente they made an accident. e os 5 morreram. All 5 that were in the car died. Porque ela disse que Deus não Because cabia she naquele lugar. said God could not be in that car. Could not fall in the car. There was no Precisamos space ficar for him. atentos a essas coisas. We need to be careful and attentive to Porque such as things. nossas palavras têm poder. Our words have power. Se você falar palavra de If fé, you speak words of faith, você vai estar plantando fé. you are planting faith. Agora tem gente que é negativa. But there are people that are very negative as well. Eu, quando estava me preparando para entrar na faculdade, I was preparing myself estávamos to go to morando na casa study de um colega. university. I was living in this O homem, friend's house. ele era filho, This man, o pai the era same man, riquíssimo. his father was wealthy, rich. Eu trabalhava e tinha um outro menino I used to também, work mais pobre to ainda. pay for my studies, and there was a young man also who was more E poor than aquele me. moço dizia, eu não tenho And that condição, rich eu não man vou says, passar. I won't pass, I Nós won't estamos make fazendo a it. mesma coisa. And I told him, but we studied the same Calil, things. estamos fazendo a mesma coisa, This man, Calil. we are studying, Khalil. Estudamos em casa, fazemos testes em We casa. do this tudo. together, we do tudo study igual. together. Quando chega no dia, On the eu day, passei, I passed. o outro colega passou My e ele other foi colleague reprovado. passed, but Porque ele só that one semeou why he sowed palavras negativas. negative Eu words não in his posso, life. eu não I vou. won't make it, I won't study, I O que won't você pass. semear, o que você vai Whatever colher. you sow, you gotta reap that. Nós temos que entender isso. You need to understand Então, this. de que geração você quer What ser? generation do you want to be? Por essa primeira geração This first que nós generation lemos aqui that we read here. é uma geração que não It's honra a pai e mãe. generation that curses the father, does not honor. Muito bem, vamos então para a segunda geração. Second generation. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, There is a generation that is pure to its own mas que eyes. nunca versus foi love. lavada da sua imundícia. Yet is not washed from its faultiness. Esse versículo aí nos mostra This verse shows us vários aspectos Various do aspects caráter de uma pessoa. of the character of a person. Nos mostra arrogância, Shows arrogance, nos mostra falta de humildade, lack of nos mostra humility, orgulho, shows nos pride, mostra hipocrisia, shows hypocrisy, nos mostra senso de autojustiça, sense of auto-justice. pessoas que se veem moralmente impecáveis, People who see themselves mas que as na unsinful, verdade estão cheias de yet impureza. they are full of. Elas mostram uma coisa que elas não They são. show something that they are not. E elas cobram dos outros aquilo Yet que elas they não são também. request and call of others what they don't have. Elas, na verdade, They elas criam regras They para create os rules outros for others, e elas se consideram acima dessas and leis. they feel that they are Por above exemplo, these Lucas laws. capítulo 18, So in Luke chapter 12, versos 9 a 18, 17, 9 to 17, nós vamos encontrar a história de dois homens que foram ao templo orar. we see two men that went to the temple to pray. Um era um fariseu One rico, was a rich Pharisee, que também não havia fariseu pobre. because there was no poor Pharisee. Para o by the way. judeu, a pobreza era uma Because for maldição. Jewish men, poverty was a curse. 18. 18 de Lucas, versos 9 a 17. Luke 18, chapter E disse 9, também 18, essa verses parábola aos que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos
e desprezava os outros. He said this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised Então, others. essa é uma parábola direta, So específica. this is a specific direct parable for kind Dois of homens subiram ao templo para orar. Two men went up to the Um temple to fariseu pray. e um publicano. One a Pharisee and the other tax collector. O fariseu era aquele homem que ele era o intérprete da lei. The Pharisee interpreted the law. Ele vivia dentro da lei. He used to walk O publicano closely in podia the law. ser um The judeu do public man or povo, a tax collector could be a Jewish man or podia not, ser uma pessoa, um gentio, a Gentile mas man. quando era gentio, era gentio. When he was a O Gentile, he was a publicano Gentile. geralmente era um judeu que não seguia bem a lei. Usually the tax collector or Esse que era o somebody did publicano. not follow the law. A Aquela public pessoa man que did not comprava e follow não the law. pagava, A person that used to buy didn't pay. era o publicano. A This Bíblia was diz, the kind of tax collector. se a pessoa te If deve, the person owes você you, vai com ela. go to the person. Se ela não te paga, If they don't leva a pay you, testemunha. take a witness with you. Se não paga, leva a They congregação. don't pay, take it to the E se não congregation. paga, They declara don't pay, como publicano. then Portanto, publicano não era they só do coletor de it. So impostos, the tax collector was not nem only era só to collect gentio. tax. Publicano também era um judeu He was desviado. kind of a backsliding Jew. Então vai o homem da lei The man of the law e vai o publicano. and the public man, tax collector. O fariseu estando em pé, The Pharisee standing up orava consigo mesmo desta maneira. used to pray, stood up and prayed thus with himself. Interessante as palavras de Jesus, né? Now look at this verse. Ó Deus, God. graças te dou. I Eu posso thank até you. imaginar o discurso. I can even see the Porque não sou como os demais homens, You that are not like other roubadores, men, injustos extortioners, e unjust, adúlteros, adulterers, nem ainda como esse or even as publicano. this tax collector here. Jejuo 2 vezes na semana I fast twice. e dou o dízimo de tudo quanto I possuo. give tithes of all that I possess. Então ele estava se justificando perante So this Deus. man was justifying himself before Senhor, God. te dou graça porque eu sou o God, I tal. thank you because I am the one. O publicano, Although the public porém, man, the tax estando em pé collector, de longe, although standing up, afar ele não off, estava nem sequer perto do so he was altar, not even near the nem perto altar, do nada, de or not longe. near anybody far away. Nem ainda queria levantar os olhos ao He did céu, not want to raise mas his eyes batia to no peito heaven, dizendo: but he beat his breast Ó saying, Deus, God, tem misericórdia be de mim, pecador. merciful to me, a sinner. Veja a diferença. Look at the difference here. O seguidor da lei The one that se followed the julgava law acima de tudo. judged himself to be A above others. geração que nunca foi lavada da sua Generation that imundícia. was never washed by his Ele iniquities. tinha uma by alma his filthiness. contaminada His soul was pelo orgulho, contaminated by pride, pelo alto senso de by the justiça sense própria. of justice, righteousness E ainda for julgava o himself, seu próximo. and used to judge his Quando a lei next. dizia para amar o próximo. Where the Bible tells us that Vê we o must que love que é our brothers. hipocrisia? Vê o que é hipocrisia? Look at what hypocrisy is. Ele era um defensor da lei, This man, the Pharisee, que defended the dizia: law. amarás, pois, ao He used to Senhor preach, teu he says, Deus love de the todo o Lord teu your coração God e with tal, all tal, your tal, heart tal, and e others. ao teu And próximo como a ti mesmo. Your neighbor as yourself. Ele era tão bom He was so good, que não amava o seu he did próximo. not love his neighbor. E Jesus disse o quê? And the Lord said, Este, o This publicano, one, desceu a justificado public para a man, a sua tax casa. collector, went E justified. não aquele, Not that other porque one. Why? qualquer que a si mesmo se exalta, For será everyone who exalts humilhado. himself will be humbled, E qualquer que a si mesmo se and humilha, he who será humbles exaltado. himself will be exalted. Você quer ganhar ponto no céu? Do you want to get points Você in quer heaven? ser recebido Do you diante do want to trono? be received in the throne of God? Não chega com teus méritos. Don't come showing your merits. Mas eu vejo gente, irmãos, que I see people, quando vai brothers orar, and parece sisters, when they assim, pray, parece que tem assim uma plateia. it's like there is like this Aí ele whole muda room o full tom of da people, voz. and they like Até give a you maneira como ele fala de discussions. Deus não é Even verdadeira. the way he speaks or prays about God is not truthful. Comece a bater no peito como Start really beating your chest and really Comece a confess. agradecer pela And thank vida. God for your life first. Por você poder falar quando For you to muitos be não able ouvem e to não speak falam. to Por você God. poder ver quando muitos não For you conseguem. to be able to see when others Como cannot você see. pode ficar de pé como That muitos you can não stand conseguem when andar. others cannot even walk Comece a anymore. agradecer por Stop aquilo que giving você thanks tem. to whatever God has Põe given Deus you. no lugar dele, no Put lugar de God in his honra. place, in a honor, Porque honorable essa place. geração que só se Because exalta. this generation only exalts Eu vi um dia desse um pregador. I saw this preacher the other day. Ainda bem que eu esqueço rápido das Praise coisas. the Lord that I forget things very easy. Porque eu tive que ouvir um dia desse de Because novo. I heard this again.
E agora que eu estou lembrando que ele And now I pregou remember. 50 minutos bem. It was 15 Aí minutes. disse, agora, povo, senta que agora que eu vou He falar. told the Aí church só to falou sit down. abobrinha, He only spoke mandou o Espírito nonsense. Santo passear He bem told the Holy longe Spirit to dali go away. e cansou todo mundo. He tired Eu vi everybody esse in the homem room. num culto, I saw this man in one service. acabou o culto, The o service povo ended. cerca, né? The people go E around disse the assim, preacher, right? chegou lá uma he said, a senhora, lady came falou and um said, problema, so eu told vi, the e problem. levantou assim, Senhor, He says, quem Lord, te fala aqui é fulano, viu? here it's me who is Cura ela speaking agora to aí. you. Heal that Lord, heal that Lord. Assim me falou o nome dele, que eu não vou falar aqui He por uma spoke questão his dele. name. I will not Quem say está te his falando name. aqui é fulano, Senhor. Lord, it's me here speaking to you. Essa é a geração que não foi lavada da sua This imundice, generation here, verses 12, has not been washed of its filthiness. que se julga acima de todos. They find themselves above all. Será que você não está exaltando demais aquilo que você conquistou na fé? Would it not be perhaps that you Porque exalt yourself too você se much? dedicou à palavra, Perhaps you dedicated porque yourself você too fala much. línguas, You speak in tongues, you porque read the você Bible, tem sonhos, visões e you have dreams, revelações. visions, revelations, E whatever. isso você está se achando acima da Perhaps pessoa you're que está putting ao teu lado. yourself above others who are next to you. Você não parou a pensar que Deus Haven't também you fala stopped para to essa think that perhaps pessoa. God speaks to that other person as well? Eu já contei a vocês. I have told you here, brothers and sisters. Lá na minha terra, In my country, eu aprendi que Adventismo I é learned crente. Que, that- o Adventismo não aceita. That Adventists, they only accept. Eles não são uma igreja, são aceita. Isso It's foi o que eu a aprendi. heretic church. Chego lá em Moçambique, When I um go dia to lá na Mozambique, beira, one day in irmão Beira, Beto tinha 17 anos Brother Beto ainda. was 17 years Não sei, old. já faz um bom So tempo. it's a long time ago. He was 17. O irmão Beto só colocava calças quando ia para o culto. Brother Beto was only Muito to put calor. trousers when he used to go to church. Me lembra disso. Just shorts. Uma irmã pediu, disse, pastor, A sister came, eu tenho um pastor. problema de nascença, I was born eu with tenho que this comer problem. carne I have to e eat comer fígado. liver every day or Uma almost coisa que every o day. Beto sabe que não tinha na beira. Não And tinha in carne, não Beira, tinha nada. 30 years ago, there was no meat, Vamos there was no orar, liver, irmão. there was nothing. Tínhamos a oração das 5 da manhã, fomos orar. 5 in the morning, we had a prayer. Oramos We aí, talvez um dia ou dois. One day, 2 days. Quando fazia umas 4h30, 5 da tarde, When it was parou 4 p.m., 5 o p.m., carro dos sonhos, que era uma Mitsubishi You know, L200 naquele tempo, that só dream car milionário tinha. that only millionaires used to have in those days. Stop in front Estou of my falando de house. 80, I'm talking about de 90, ano de 90. 89, 90, Foi só 1990, 35 or anos 1989. atrás. Né? So about 35, Antes de ontem. 36 years, like before yesterday, 36 years ago. Aí sai aquele The moreno lá man dentro. comes out of the car Pensei, se é brasileiro, tem cara de maranhense. and says, "This guy is Brazilian. He's Conhece os tipos? Né? Maranhão." E era mesmo. And I know the types of people. I can Chamava-se see. I Zé can Raimundo, identify. como metade dos maranhenses se chama Zé Most of Raimundo. the people from E a Maranhão outra they call metade chama themselves Raimundo Zé José. Raimundo. É um povo que eu amo muito. I Maranhão é o meu segundo love estado. it's a state in Brazil. Tenho I love amigos these people. I have wonderful excelentes pessoas lá do Maranhão, que eu excellent amo muito. people there in Maranhão. E aí ele And he comes out of the foi lá car. cumprimentar e tal. And he Ele disse, greeted me, I pastor, eu greeted sou him. o pastor, He says, I'm pastor pastor José Raimundo, José da Raimundo Igreja Adventista. from the Nós Adventist temos aqui Seventh um Adventist fardo aqui Church. na We have a manga. farm here in E Manga. hoje as minhas vacas And deram today- leite demais. My cows gave too much milk. E eu estava ali, And I eu was fui there. a primeira ordenha. I took the Quando eu first chego lot de of tarde milk. e tal, as vacas não. And again, they Segunda put more ordenha. milk. I had E to ali take the mesmo second no type of estábulo, milk. eu And disse, then the Deus, o que eu stable. faço com esse And I leite? said, Lord, what must I do now with all this milk? Ele ouviu uma voz And he assim, had a voice. vai na casa do Eliel. Go to my servant Eliel's house. Lá estão precisando de leite. There they need milk. Mas ele é adventista. But he's a 7-day Adventist. Adventismo é uma seita. 7 days Adventists are sect. Eu aprendi nesse dia que I learned like this when I was a child. recebi o leite, I received the 2 milk from bidões his de sempre de leite, two, puro. O leite que vinha era do 5 Zimbábue, não era, Beto? Assim, 5 meio liters litrinho, pure, assim, so caro just que 10 só. liters all in all. Aí peguei o leite, fui entrando em I went casa inside e the Deus house, disse assim, volta e And the pergunta Lord o que said é to que ele me, quer. ask what he wants. O que uma pessoa que tem um L200 You know, he had an lá em outline, Moçambique naquela a altura fortune podia car. precisar, né? You know, why would the Dono, rich man dono need de um, anything from cuidando me? de um farm. He has a Voltei. farm. I don't have nothing. Pastor, It's asking, o que é que você Pastor, precisa? what do you Ele need? disse, ô meu irmão, Oh, says my eu sou brother. maranhense. I'm from Maranhão. Maranhense não Maranhense. come sem arroz. We eat rice every day. We can't Isso é verdade. live without rice, which is true. They can't. E o meu arroz acabou. And my rice just Eu finished. falei, é só isso? Ele It's disse, only não, that. pastor, é He tudo says, isso. yes, it's only Eu that, tinha Pastor. It's no recebido rice, aquele no rice. container.
4 toneladas de arroz. I have 4 tons of rice here Então in this vem cá, fui lá, container. meu container. I opened the container. Pegou logo um pacote ali He com took 30 a whole quilos. packet of it. Saiu abraçado. He was hugging that as if it was the precious thing he had. Se Deus fala com ele, If God spoke quem to sou eu para him, dizer que ele não é servo? who am I to say that he is not a servant of God? Nós precisamos ser lavados da nossa We need imundície. to be washed Esse of our orgulho brokenness. espiritual This que você acha que você é spiritual melhor do que spirit, that you aquele. think that you're better than Ah, others. porque eu falo língua ele não Ah, because fala. you speak Spanish, Ah, that porque, one doesn't. sabe, eu uso Because I uma use roupa assim, a coisa não. clothes É like this porque... and that. Deixa o Espírito Santo te lavar Allow hoje dessa the Holy imundície. Spirit of the Lord to wash Ser you. lavado hoje. Be washed. Sendo uma geração lavada pelo sangue de Jesus. By the blood of E Jesus. para de ficar fazendo aí separação And stop e making divisões. separations and divisions. Deus não quer isso. God does not want this. Há uma geração, versículo 13, There is a generation, verses 13, de olhos 13, altivos 13, e pálpebras levantadas. Eu whose fiquei imaginando lofties a are the Jezabel. eyes, and eyelids are lifted up. So Só the spirit consegui of ver a Jezebel. Jezabel. Olha só, também já estou julgando, né? Mas ela morreu bem You know the morrida. spirit of Jezebel. Jezebel was a queen. She died already a long time ago. A Bíblia diz que ela pintava The os Bible cílios. says that she used to Sabe, a paint Bíblia fala de coisas que her você nem eyelids. imagina, né? The De Bible is prisão very domiciliar. detailed. For example, did you know Que that the hoje, Bible né, speaks about Paulo prisons in your ficou homes? na Right? casa dele própria por 2 anos. Paul Essa was prisão arrested for 2 domiciliar. years in his own house. Hoje tem até He was arrested in his own microblade. house and kept in jail there. Que um dia desse uma senhora foi fazer aí One day, esse negócio que this entra lady- naquela máquina e não falou que usava microblade, explodiu a cara This dela. lady Perdeu went os to do olhos. suntan in this machine and she had Irmã, se você tem microblading. microblade, se for fazer naquela máquina, como chama aquele negócio lá? Please, sisters, if you Aquela have coisa que this entra e faz barulho, brum, 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 aquela microblading, máquina que lê tudo. É? if you have microblading Ah, eyelids, é, né? do not go inside machines. Não vá, vai explodir a tua cara. It's gonna explode your face. X-rays when Porque you have aquilo a ali suntan são machine. lâminas. These are aço. laminated metals. These Mas a eyelids, Bíblia false diz que já eyelids. tinha cílio postiço. So the Bible talks about false eyelids already a long time A ago. Jezabel usava cílio postiço. And Jezebel used to use those Então, things. uma geração de olhos altivos. So a generation of É só lofty do eyes. nariz para cima só é ela. É mais, ninguém mais It's existe. her above the nose here. No one else here. Entra assim. They walk like this. Tá certo, você não é Ok. porco para olhar para baixo. Obviously, you're not a pig to look down. You're not a pig. Pigs look down. O porco, coitadinho, só olha para baixo. Pigs shame. They only look down. They can't look Desgraça, up. né? It's a disgrace. Não consegue olhar para cima. They can't look up. Pigs, they can't. Mas a Bíblia diz que há uma geração But the Bible says it's a de olhos generation altivos of e lofty pálpebras levantadas. eyelids. How lofty are the Isso eyes? fala And do the quê? eyelids are lifted up. Isso fala de orgulho, This is about the spirit of pride or proud Arrogância. people, arrogance. desprezo pelos They outros. despise people, they despise others. Quem essa pessoa pensa que é para falar assim? Who does this person think he is to speak to me like that? Esse Zé Ninguém aí. He's a nothing. Essa nobody. Maria Crentinha aí. This is Mary, Holy Quem que Christian. ela pensa que é? Who does she think she is? This is Mary. Ó, se a tua sogra pensa isso de ti, If your mother-in-law Ora thinks por like ela. this, pray for your mother-in-law. não levanta a pálpebra, não. Do not lift your eyelids to Você her. não é melhor do que ela. You are not better than your Eu ouvi de um mother-in-law. pregador o seguinte. I heard of this preacher one day. Ele foi convidado para pregar numa He was cidade. invited to preach in the E ele city. tinha o costume de andar pelas ruas And he orando. had the custom of going in the E streets ele and saiu praying pra for every orar. street. E ele não conhecia a cidade e entrou And por uma he rua. didn't know the streets very well Todas of that as cidades city. têm, né? And all the Então aquelas cities mulheres de have vida those difícil, streets não é fácil. Né? that these women who sell their bodies, E right? estava um ali And one of those women com aquelas was there. roupas próprias de She was prostituta. dressed in a E ele prostitute passou way, e virou a cara e desprezou ela. and he despised her. Portanto, assim, ele So para, the Holy Spirit says, stop, vira e olha para turn, ela. and look at her face. Tu sabes qual é a diferença Do you entre know você what's e the ela? difference between you Ele and disse, that Senhor, eu sou prostitute? teu Says, servo. Lord, I'm your servant. Não, 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 não. Says, no. A diferença entre The você e ela difference is between you and é her. porque a minha graça te alcançou. My grace has reached you, E eu quero alcançar a and I ela. want to reach her as Por well. isso tu passaste por That's ela. why I made you walk the street here today. Nós, muitas vezes, Sometimes, many dizemos que times, somos cristãos, we say we que Christians, somos servos de that Deus, we are servants of mas God, agimos dessa but we maneira, act in this manner. desprezando, We despise. olhando para o lado. We look aside, Isso aí, não not merece, away. isso aí não merece a salvação. This one doesn't O deserve inferno é salvation. pouco para isso. Hell is little for this individual. Geração de olhos altivos. Generation of eyelids that are very up, Deus não quer você assim. raised.
Deus quer que você olhe para as pessoas, God wants you to look at people, sabendo que aquela knowing pessoa também that é person criação de Deus. is a creation of Deus não God. quer aquela alma no God inferno. does not want that soul in Muitas hell. vezes, And many times, esse problema que você tem com this ela problem that you é a have with that única person oportunidade que is Deus the tem only para você opportunity poder God mostrar has o amor de Deus. for you nessa to show pessoa. the love of God to that Então você individual. precisa ser curado disso So you também. need to be healed as you're in your life. Parar de desprezar Stop o ser humano, despising human beings. achando que você é melhor. Stop despising Nós that you're não better. somos melhores do que We ninguém. are not better than anyone. Você tem No one Bíblia aí? else. Vê Provérbios 16, 18. Look at Proverbs 16:18. Rapidinho. Quickly, Para a gente Proverbs poder acabar logo. 16:18, so we essa can palavra. finish this word. Proverbs chapter 16, verses O que é que 18. diz aí? A soberba Pride precede o quê? A ruína. goes before E ao destruction, viver de espírito precede a... and a haughty spirit before a fall. Eu gostaria que a congregação lesse, depois I would a like to pastora read lê. first in Portuguese congregation Você and in tem English. Bíblia, abra Open your aí. Bibles, E vamos Proverbs ler juntos. 16, 18 de Provérbios. 18. 16, 18. Provérbios, irmãos, 16. Prontos aí? Vamos 1, ler 2. primeiro. A soberba e altivez de espírito. Exatamente o que nós Now lemos. in English, please. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Então isso não é um ensino aleatório, não é uma This is coisa not assim. a teaching that is outside. Isso é algo real, é This prático. teaching is practical. It's, É alguma coisa it's para real. começar a curar você It por needs dentro. to heal us Para que o inside, inimigo não tenha do que te so the acusar. enemy cannot accuse us. Oh Deus, tu vai abençoar essa Oh pessoa. God, you're gonna bless Ela this vive person. desprezando os outros. This person Ela se lives julga by melhor que os despising outros. others. Só porque ela fala 3, 4, Just 5 because línguas. this person Só speaks porque ela 5 tem tongues. revelação. Just because this person has good Porque relationships quando ela with vai you. orar, vem línguas estranhas. When Quando ela vai perhaps pregar, she fala speaks in língua. tongues E or não sei o whatever. quê. Quando eu falo ela, não estou me referindo When I aqui say à mulher, mas sim he or ela, she, a I'm pessoa. not talking about a he or she. I'm Pode talking ser ela about ou a ele. person. Could be a man or a woman. Então nós temos que ser curados disso. We need to be healed of our thinking. Não tem nada de melhor em nós. There's nothing that is Só tem a good in graça us. de Deus na We nossa have the vida. grace of God in our lives. Infelizmente, dentro da igreja, Within the churches, há muitas pessoas assim, many people like altivas, this. As Proverbs 13, soberbas, verses 13. arrogantes, They're proud, orgulhosas, full of pride, E que estão very caminhando proud, para o pride fracasso. spirit, haughty spirit. versículo 14. Now verses 14. Uma geração cujos dentes são espadas, A generation whose teeth are like swords, e a queixada é como faca. and whose fangs are like knives. Quer dizer, o dente é So uma the espada. teeth are swords. E, portanto, aqui as mandíbulas, né? So the fangs, A dentadura the spot, é como faca. are like Quer knives. dizer, o que sai daquela boca é só So para whatever cortar, comes out of é those só para lips ferir. is only to cut, to hurt. Não tem palavra boa. There isn't a good Eu word. conheci um obreiro, I met ele this já faleceu há man. muitos He anos, died many years ago. e esse homem um dia This man- disse assim, na minha Bíblia não Says, tem "In my verso Bible, de misericórdia. There's no merciful verses. Só é de juízo. Só é de It's juízo. only judgment. Eu disse, mas como assim? And I says, Não, "How come, brother?" esse negócio de So mesa, first thing eu só of tenho sweet verso de message. juízo só. I only had messages for judgment. Um dia, One day, estava pregando numa igreja, he was preaching a uma church, igreja simples. very simple church. Sabe, tem essas pessoas que parece que elas nasceram rindo, né? You know these people that they look like they Até are quando born está laughing. zangada, parece que está It's rindo. like when even they mad, it's like their face is already smiling. Você já viu a cara desse Xi Jinping? Have you seen that O camarada Jinping parece que está sempre rindo. president? When you look at him, it looks like he's laughing all the time. E essa But moça he's tinha not. esse problema. Now this young lady, she had this O rosto problem. dela era sempre assim. Her face structure was E ele disse assim, você está rindo o quê? in such a way that she is smiling. Irmãos, veio um demônio em cima dele e o homem parou de pregar e começou a And relinchar this igual um man cavalo. became like a horse E não parou mais de on top of the relinchar, pulpit, igual um doing cavalo. like a horse. E relinchar mesmo. He became E não demonized. conseguia mais pregar, He could e not tiveram que preach. arrancá-lo do They had to púlpito. take him E eu não out of sei the se ele pulpit. morreu relinchando. And I don't know if he carried on doing like a horse. Geração que a Generation boca não sabe pronunciar nada de bom para os cannot outros. pronounce É anything só good. juízo, Just é só judgment. corte, é só Tá. correção, Just é só correction. mensagem Just messages mensagem that dura.
hurt and tough and Esquecendo severe, que a profecia forgetting bíblica, that Bible ela vem com prophecy correção, comes with mas ela vem correction, também com but promessa. also comes with Ela promises. vem, ela pode bater, It can mas ela tem hit que vir you, com but óleo it para also poder comes with the oil to anoint and bring ungir e healing corrigir. and guidance and correction. Então essa So geração this generation que here, os dentes são espadas whose teeth are like e a swords, dentadura é como faca and afiada, your dentures are like precisa swords. passar You need to go pelas through mãos do oleiro. the house of the potter. Então você tem que dizer, The hands Senhor, of the potter. esse meu Says, vaso não Lord, presta. this vessel of Eu mine preciso is que o Senhor no faça um good. vaso novo. We need to make a new E Ele vai pottery out fazer of de me. ti um vaso novo. You need to also Porque to nós make a precisamos ter new compaixão. vessel. You need to have As compassion. pessoas não são iguais. People are not the same. Sabe, irmãos, o nosso trabalho como pastores não é fácil. Our work as pastors are not Você easy, vai brothers and discipulando a sisters. pessoa, You discipleship a pessoa people. fracassa. Person falls and E sins. levanta de novo, a You pessoa lift him fracassa. up. E ela vai fracassar muitas They're gonna vezes. fall and sin many times. E o nosso trabalho é And our ajudar job a as pastors erguer is to tantas lift vezes them quantas ela up as fracassar. long as we need to do it many Porque nós não times. somos either. melhores do que ninguém. Because we are not better than A these Bíblia diz, people. aquele que está The em pé, Bible says the one is standing. cuide para Watch que não caia. that you don't fall. Não é isso? Isn't it what the Bible Quer says? dizer que, ainda diz assim, porque o cair é do Because homem, the fallings of man, mas o levantar é de the Deus. lifting up is from E diz assim, God. 7 vezes cairá o justo, The righteous mas não will fica no fall, chão, não. Deus o levantará. but the Lord shall lift him up. Então é Deus que So faz. it is God Não who sou does eu this. nem It's você. not you and Aprenda a I. abençoar. Learn to bless. Aprenda a olhar as pessoas Learn com to os look olhos at de people Cristo. with the eyes of Christ Porque é isso que Jesus. Deus quer de cada um de Because nós. this is what God Não wants seja a of us. geração que desonra. Don't be the generation that will bring dishonor. Não seja a geração que se acha Don't pura. be the generation that will be too Não pure in seja your a geração de eyes. olhos altivos. Don't be the generation Não of seja a lifted geração da eyes. boca que só sabe Or morder. the lips that only know how to bite. Peça para Deus corrigir a Ask tua vida. the Lord to help your life, to Vamos estar correct de your pés life. agora. Please let us stand up, church. Eu quero terminar I want to end essa this mensagem, message saying os mesmos versos with the same que lemos no verses começo, Romanos that we 12. read in the beginning 1 e of 2. Romans 1 and 2. Can we go there, church? Please, Romans 1 and 2. Romans 12, verses 1 and 2. Porque aqui é que está o segredo. Because here's the secret of this message. Paulo cansou de pregar para os romanos. You know, it came to a time when Paul got tired of Não preaching era to a maior others. igreja, It was not the biggest mas era uma igreja church, importante. but it was an important church. Romans 12, verses 1 and 2. Paulo escreve quase no fim da carta. Paul writes right here at the end of this letter. Rogo-vos, pois, irmãos, I beseech you, therefore, brethren, pela compaixão de Deus, by the mercies of que God, apresenteis os vossos corpos that you present your bodies como sacrifício a vivo, living sacrifice, santo e agradável a Deus, wholly acceptable to God, que é o vosso culto racional. which is your reasonable E service. não vos conformeis com este mundo. And do not be conformed to this world. Isso é muito importante. This is so important, church. Mas transformai-vos But be pela transformed renovação do vosso by entendimento, the renewal of your mind, para que experimenteis that you may prove qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. and accept the perfect will of God. É isso que Deus quer de cada um de This nós. is what God wants of us Porque here, a fé church. vem pelo ouvir. Because faith comes by E ouvir hearing pela and palavra. by hearing of. Se você começar a colocar So if you start a putting tua practice, vida putting your life sobre a palavra, in the word você of vai God, orar sobre a palavra pray with e the word você of vai ver God, coisas you will acontecendo. see things happening to Porque your Deus life. honra a palavra Because dele. God will honor Ele disse para His Jeremias, word. Jeremias, God said to eu Jeremiah, velo sobre a Jeremiah, minha watch palavra over my para word cumprir. to fulfill it. É isso que Deus quer de cada um de nós. And that's what God wants of Pastora each Nádia, one com of essa us. parte, os irmãos que vão cuidar da Santa Ceia já So the estejam brothers that will be preparados. looking after the Holy Communion, Temos please ainda prepare vários yourselves, the trabalhos. deacons. Jesus, o meu coração, Jesus, eu te dou, Jesus, o meu coração, Senhor, eu te dou. Algumas pessoas não têm ideia do alcance do trabalho que Deus nos
comissionou fazer nesse lugar. Some people have no idea how far we can go Ele- and do the things God has commissioned us to do. Nós continuarmos a fazer a mesma coisa. We continue doing the same thing over and over again. Não sei como é que você está aí. I'm not sure how you are today. O que eu sei é que se você puder ver isso que nós vemos todos os dias, All I can say to you is that if you see what we see every day, tu vai ver que é possível a tua vida ter um sentido novo. it is possible for your life to have a new meaning, a new Ah. purpose. Há bilhões de pessoas no mundo Billions of people in the world que estão piores do que você. are worse than you right now. Isso aqui, vivem pessoas aqui, Here, this place, as you can see, there are people living here right now com condições mínimas. with very minimum conditions to Eles survive. não têm tempo de pensar em depressão, They have no time to think about depression e nem tirar a or vida. even take their own lives. Aqui é viver um dia por um dia. Here is to live a day and then another day. Eu quero que você entenda isso. I want you to understand this. Trabalho missionário é isso. Missionary work is this. É levar amor, Is to take love, fé, faith, esperança hope, e confiar que vai ter milagre. and then trust that in the Lord that there will be miracles. Isso é a nossa vida. This is our life. É o que nós fazemos. It's what we do. Junte-se a nós. Join us. Seja parte Be disso. part of this work. E Deus abençoe sua May vida. the Lord God bless your life. É uma coisa muito simples, né? Mas é dado de coração a cada uma de vocês. Vocês merecem muito mais do que isso. Deus sabe que vocês merecem muito mais do que isso.